Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário. Sou o professor Laci Marcos e estou aqui com vocês, dando continuidade nesse caminho de conhecimento que é a sua faculdade e, claro, a sua disciplina EAD de Direito Previdenciário. Bem, nós agora vamos falar sobre os benefícios previdenciários. O que são os benefícios previdenciários? Os benefícios previdenciários são prestações pagas em dinheiro aos trabalhadores ou aos seus dependentes, por qual motivo nós vamos dividir aqui em grandes blocos. O primeiro deles são os benefícios pagos diretamente aos segurados, tá? E no segundo bloco, nós vamos verificar os benefícios que são pagos aos dependentes. O primeiro bloco, ele está dividido em três partes, que são as aposentadorias, os auxílios e salários. Já no bloco 2, nós vamos verificar a questão da pensão por morte e o auxílio reclusão. Então vamos lá. O que são aposentadorias? O que é a aposentadoria? Bem, a aposentadoria é o direito a uma remuneração depois de cumpridos os requisitos de contribuições legais durante determinado lapso temporal, com o valor estipulado em cima da contribuição. Então, as aposentadorias no sistema previdenciário brasileiro, eles estão previstos e regulamentados pela Lei 8.213, de 93, e também o Decreto 3.048 de 99, tá? Então, em nosso modelo previdenciário, hoje, nós temos, em primeiro lugar, aposentadoria por invalidez. Está lá na Lei 8.213 de 91, no artigo 42 ao 47, e regulamentada no Decreto 3048 de 99, nos artigos 43 a 50. Segunda, aposentadoria. Aposentadoria por idade. Está regulamentada na Lei 8.213 de 91, dos artigos 48 a 51. E no Decreto 3.048, dos artigos 51 a 55. Posteriormente, nós temos a terceira forma de aposentadoria, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, que está regulamentada na Lei 8.213 de 91, dos artigos 52 a 56, e no Decreto 3048, dos artigos 56 ao 63. E, por fim, finalizando as aposentadorias, nós temos a aposentadoria especial, regulamentada nos artigos 57 a 58 da Lei 8.213/91 e dos artigos 64 a 79 do Decreto 3.048 de 99. O que nós vamos fazer agora? Analisar os requisitos de cada uma delas. Iniciamos pela aposentadoria por invalidez. Conforme nós falamos, a aposentadoria por invalidez está regulamentada pela Lei 8.213/91, artigos 42 a 47, Decreto 3.048 de 99, através dos artigos 43 a 50. E o que nos diz isso? A aposentadoria por invalidez, ela é devida ao segurado quando ele não está gozando de auxílio doença e for considerado incapaz, insuscetível de reabilitação para a sua atividade. Observe que a aposentadoria por invalidez... Caiu o microfone, peraí que você vai ter que cortar isso aqui. Pronto.
Voltamos. A aposentadoria por invalidez é uma regra constitucional lá do artigo 201, inciso 1 da Constituição Federal. E ela depende de quê? De perícia. Ela precisa de toda uma análise documental e pessoal daquela pessoa. Porque hoje a perda de um dedo, conforme nós temos aí algumas pessoas já aposentadas, não carece mais aposentadoria. Se ele trabalha digitando, se ele é um digitador, se ele trabalha em alguma máquina que há necessidade dos dedos, ele pode ser realocado para uma nova área. Então, a aposentadoria por invalidez, ela só ocorre quando a perícia constatar a total inaptidão para o retorno ao trabalho. Ok? Desta forma, nós temos que verificar essa capacidade para o trabalho através de quê? Perícia médica feita pelo INSS. Uma vez verificada a capacidade para o trabalho, ele retorna para o mercado de trabalho. Ele pode ser realocado. Olha, ele era motorista, sofreu um acidente de caminhão, perdeu parte da perna direita. Ele não consegue mais ser motorista. Mas dentro da empresa, nós temos o pessoal que trabalha com a triagem de caminhão no sistema remoto. Ele consegue operar um computador, ele pode fazer um curso de informática, a empresa tem vaga para ele. Então ele vai sim ser reinserido dentro do mercado de trabalho daquela empresa, sendo realocado. Tá? E se no caso ele não conseguir, aí sim ele vai ser aposentado por invalidez. Então leiam bem esses artigos, fundamentem bem, porque hoje não é mais tão fácil aposentar por invalidez. Segunda, falando em aposentadoria por invalidez, nós temos alguns requisitos, né? Que tem do período de capacidade, que deve ser observado no anexo 1 do decreto 3.048, tá? Que é o adicional de 25% sobre o valor da aposentadoria que trata o artigo 45, que é nos casos dele ter necessidades de acompanhante, tá? Isso também é importante. Dá uma analisada. Mas leiam bem os artigos, porque direito previdenciário é materialidade e prova pericial. A aposentadoria por idade. Previsão legal, artigo 48 ao 51 da Lei 8.213 e regulamentado pelo decreto 3.048, nos artigos 51 a 55. A aposentadoria por idade é devida para quem cumprir a carência, ou seja, para quem é contribuinte de no mínimo 180 contribuições, conforme está previsto lá no artigo 25, inciso 2 da Lei 8.213. Ou seja, você tem que atingir a idade mínima e tem que ter, no mínimo, 180 contribuições. Para os homens, 65 anos de idade. Para as mulheres, 60. Essa regra também é válida para o trabalhador rural. Tá? Dá uma observada lá no artigo 48, parágrafo 2º. A aposentadoria por idade será devida também ao segurado doméstico a partir da data do desligamento, quando requerida, até 90 dias. Ou seja, você sai do emprego, requer aposentadoria e recebe? Não. Tem um prazo de 90 dias depois do desligamento. Tá? Ela também é devida para 70% do salário nos casos previstos do artigo 33 da Lei de Previdência Social.
Ou seja, a aposentadoria por idade ela pode ser requerida desde que o segurado tenha cumprido o período de carência, tá? Se ele tiver a idade de 70 anos e for do sexo masculino, ou 65 anos do sexo feminino. Nesse caso, a aposentadoria ela é compulsória. Compulsória. Tá bom? Então, aposentadoria por idade. Requisitos: 180 contribuições no período de carência. Idade mínima para homens, 65, 60 para mulheres. Aposentadoria compulsória, a partir dos 70 anos homem, 65 mulheres. Disposição legal da aposentadoria. Tá lá, artigo 48 a 51 da Lei 8.213 de 91. Não vou ficar lendo a lei para vocês, porque a nossa orientação aqui é auxiliar vocês a compreenderem o que está na lei e não ficar reproduzindo o artigo por artigo, tá bom? Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa daqui, meu amigo, se você começou a trabalhar com 16, 17 anos de idade, você já tem o tempo, mas não vai ter a idade. E como é um pacto intergeracional, é interessante que nós tenhamos várias pessoas contribuindo a mais do que o tempo, até porque nós estamos com uma grande dificuldade previdenciária, que é a inversão da pirâmide da faixa etária. Hoje nós temos mais pessoas aposentadas com mais de 60 anos de idade, sexagenárias, os ditos idosos, do que pessoas em fase comercial de trabalho. A força ativa hoje está menor do que a força inativa. Então nós precisamos de contribuintes e a Previdência sempre tem necessidade de contribuição. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição está prevista nos artigos 52 a 56 da Lei 8.213 e regulamentada no Decreto 3.048 de 99, nos artigos 56 a 63. Bem, a aposentadoria por tempo de serviço ela é devida para o segurado que completar, no mínimo, do sexo feminino, 25 anos de serviço ou 30 anos no caso do sexo masculino. Essa aposentadoria observa a seguinte regra: 70% do salário aos 25 anos de serviço, mais 6% para cada ano completo atividade até atingir os 100% do salário de benefício. Tá? Então nós temos aí uma regra de progressividade. Você, mulher com 25 anos de contribuição, você não aposenta com seu salário de 100%. Você aposenta com 70% desse salário. Para atingir os 100%, é mais 6% a cada ano trabalhado, atingindo o limite de 30 anos e o salário de 100%. Para os homens eles aposentam com 30 anos de contribuição com o valor de quê? 70% do salário, mais a mesma regra para as mulheres, 6% ao ano até atingir os 100%, dando aí um período máximo de contribuição de 35 anos. Tá? A aposentadoria por tempo de serviço, ela é fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade, disposta lá no artigo 49 que nós observamos. Tá? Então, não há uma necessidade abrupta de você contribuir rapidamente, porque se você também não tiver a idade mínima, e lembra que nós estamos hoje na fase de transição por pontos, né? Essa contribuição ela varia muito de salário para salário. A data do início, o tempo de serviço, como é que se comprova o tempo de serviço? Através da sua CTPS, tá? E você tem lá o tempo de serviço militar, você tem o tempo por auxílio-doença, por aposentadoria por invalidez, contribuição como segurado facultativo,
através do tempo de serviço, seja de mandato eletivo, ou seja, você que é vereador, você que é deputado, você que possui mandato, você aposenta, tá? Pelo RGPS, pelo Regime Geral de Previdência Social. Tá? Então, todas essas são as formas. E aonde é que estão as formas de comprovante de contribuição? Artigo 55 da Lei 8.213. Principal, para você dar uma lida, dê uma boa lida lá, esse aí, quem trabalha com previdenciário tem que decorar. Tá? Uma questão interessante. Artigo 56 da Lei 8.230. O professor com 30 anos e a professora após 25 anos de efetivo serviço em funções do magistério poderão se aposentar com 100% da renda. Essa é a diferença para quem exerce o magistério. No caso, esse que vos fala. Não precisa daquela regra de transição do acréscimo de 6% até completar os 35 anos de idade. Nos casos de magistério dos professores, trabalhando 30 anos o professor, ou seja, o homem, e a mulher 25, ele aposenta com valor integral de 100%. Aposentadoria especial. Mas o que é aposentadoria especial? Artigo 57 e 58 da Lei 8.213, combinado com os artigos 64 a 70 do Decreto 3048. E o que nós temos nisso aí? Bem, a aposentadoria especial é para aquelas pessoas que trabalham em condições de insalubridade, ou seja, em condições especiais que prejudiquem a saúde durante 15, 20 ou 25 anos, tá? Isso aí existe uma relação do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho, de quais são as atividades de risco. Por exemplo, o cara trabalha em posto de gasolina, ele está ali respirando benzeno, trabalhando, ele tem um tempo menor de trabalho, de exposição. Pessoas que trabalham dentro de minas, pessoas que trabalham, e aí nós temos as NRs que falam trabalho de confinamento, pessoas que trabalham na exploração de determinados produtos, que trabalham com químicos, fármacos, entre outros grandes produtos que estão sujeitos a câncer, pessoal que trabalha em altura, com eletricidade, ou pessoas que trabalham em túneis, em minerações, em áreas de confinamento. Essas pessoas, elas têm direito a uma aposentadoria especial. E essa tabela, ela é discernida através do Ministério do Trabalho. A data do início do benefício é sempre 90 dias após o requerimento, tá? E esse trabalhador, ao atingir o tempo de 15, 20 ou 25 anos, ele vai aposentar com 70% do salário? Não. Ele vai aposentar com 100% do trabalho, conforme estabelece o artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8.213. Então, para comprovar esse período de trabalho com esses agentes nocivos, seja eles químicos, físicos, biológicos ou associados a essa questão, ele vai ter que ter o quê? Um laudo, ele vai ter que apresentar a carteira de trabalho, o local onde ele trabalhava. Existe o perfil profissionográfico que explica quais são a exposição, que tipo de agente químico, qual tipo de agente físico, quanto tempo por dia que ele ficava exposto. Isso é importantíssimo para você que vai trabalhar nessa área, conhecer essas peculiaridades de departamento de pessoal, de documentação interna da empresa, tá? Esse trabalhador, ele vai aposentar com 100% do salário, tá? E a comprovação efetiva desses agentes é feito mediante, existe um formulário estabelecido pelo INSS com informações técnicas necessárias para que ele, e todas precisam ser comprovadas.
não adianta ficar só na alegação. Ah, eu trabalhei em cima de uma patrola, eu trabalhei com um agente químico, fazendo detergente numa fábrica de sabão. Agora, se você recebe o EPI e o EPI te dá total integridade desse agente, você não tem direito à aposentadoria especial. É muito bom verificar isso aí. Dá uma lida lá no artigo 58, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei 8.213 para você compreender melhor. Salários. Bem, nós temos o salário família, salário maternidade, que são devidos aos empregados. Aonde é que está previsto isso? Bem, lá no artigo 60 ao 70 da Lei 8.213 e o salário maternidade 71 ao 73, tá? Esse salário maternidade é o quê? É uma garantia de 120 dias, a partir de 28 semanas, 28 dias antes do parto, que a parturiente tem direito, a trabalhadora, a segurada, a mulher, tá? Homem não recebe salário maternidade, gente, pelo amor de Deus, não vamos chegar nisso. E já o salário família? O salário família é devido ao empregado ou à empregada que tem o quê? Filho menor. Como é que você comprova isso? Através da certidão de nascimento. Você vai pegar a certidão de nascimento, vai levar ela lá no departamento de pessoal da sua empresa, vai falar, olha, meu filho nasceu, tá aqui a certidão, eu quero o salário maternidade. Tá? Se você é mulher, você vai levar o seu exame demonstrando que você está grávida, que você tem um acompanhamento médico, que a criança vai nascer na data tal e até 28 dias antes do parto você tem esse benefício do salário maternidade. Salário família, filhos menores de idade, homem ou mulher. Salário maternidade, apenas a mulher. Início até 28 dias antes do parto, ok? Regulamento principal, salário família, artigo 65 a 70 da Lei 8.213. Salário maternidade, artigo 71 a 73 da Lei 8.213. Vamos agora aos auxílios. Nós temos o auxílio doença e nós temos o auxílio reclusão. Auxílio doença. Primeiro a gente tem que entender o que é doença do trabalho, tá? Mais ainda, o que é um acidente do trabalho? Como que funciona o acidente do trabalho? O acidente do trabalho é aquele na efetiva prestação de serviço no qual decorre um acidente, uma causa que causa machucado, uma coisa que prejudica a pessoa na sua atividade. Engloba dentro desse conceito a doença profissional. A doença profissional desencadeada, LER, quem trabalha demais digitando, quem trabalha torcendo parafuso, quem trabalha carregando peso, pode ter um problema de LER, lesão por esforço repetitivo. Enquadra dentro de acidente do trabalho. Doença do trabalho é aquela que você adquire por desempenhar a função. Tá? Equipara-se também a acidente do trabalho aquele sofrido dentro do local e também aquela que é fora do trajeto. Tá? Então, essas coisas, todas elas estão ali dentro dessa indução de acidente do trabalho. O acidente do trabalho tem que ser comunicado através da CAT. E a empresa é responsável pelo pagamento até o 14º dia. A partir do 15º dia, já vai ser encostado. Até o 15º dia fica pela empresa, são 15 dias corridos. A partir desse dia, já vai para o INSS. Então, se você ficou afastado do trabalho por motivo de lesão, de doença, até o 15º dia pela empresa. A partir do 15º dia, você vai ser afastado pelo INSS. Como se comprova isso? Através da marcação de perícia. Tudo no INSS é através de perícia. Então, o regramento, ele está ali disposto, deem uma boa lida para vocês saberem o que é a conceituação de cada um que nós estamos observando aqui, tá? Principalmente essa
parte do prazo de 15 dias, 16º dia. Auxílio acidente é concedido o quê? Como indenização. Para quem? Trabalhador doméstico, trabalhador avulso, segurado especial. Tá? Esse é o auxílio acidente. É quando você sofre um acidente. Machuquei o braço, preciso de recuperação, coloquei parafuso, estou fazendo fisioterapia, não consigo voltar para o trabalho. Esse é o auxílio acidente. Você está na fase de recuperação daquele fator que te deslocou do trabalho. Após isso, você vai ser encaminhado para o mercado de trabalho, vai voltar para a sua atividade normal. Tá? Benefícios pagos aos dependentes. Quem é o dependente? Pai, filho, mãe, viúvo, viúva, etc. e tal. Pensão por morte, o primeiro deles. Tá? E o auxílio reclusão. Nosso amiguinho está lá encarcerado. Tá? Ele tem direito, desde que ele seja segurado do INSS. A pensão por morte está regulamentada nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213, tá? E regulamentada pelos artigos 105 a 115 do Decreto 3048 de 99. Bem, a pensão por morte ela é devida ao quê? Por morte, né? Apresentar o quê? Certidão de óbito, tá? Então nós vamos verificar que existe o requisito fundamental, que é a certidão de óbito. Ela é devida a quem? Ao dependente maior de 16 anos até 30 dias depois do óbito, ao dependente menor até completar a idade, tá? E a decisão judicial de morte presumida. Olha, ele sumiu, desapareceu, estava em um local muito perigoso, estava dentro de um barco na Amazônia, estava nadando no rio Araguaia, cheio de piranhas, jacaré, crocodilo, estava num avião que caiu na serra, então tem a decisão de morte presumida. Tá? Tudo isso comprovado. Como é que se comprova a morte da pessoa no direito brasileiro? Certidão de óbito. Tá? Certidão de óbito. A percepção de cotas. Olha, posso ter pessoas que podem ter a cota individual. Então vai para a questão do filho, vai para a questão da esposa, cessação de invalidez. Tá? Cônjuge ou companheiro. Agora, tem uma coisa interessante. Existe um prazo para pagamento de aposentadoria de pensão por morte. 3 anos para menores com 21 anos de idade, 6 anos entre 21 e 26 anos de idade, 10 anos. Isso aqui está onde, meu amigo? Isso aqui você vai achar lá no artigo 77. Depois da linha C, que vem os requisitos. Transcorridos os períodos estabelecidos de acordo com a idade, o óbito, serão convertidas 18 contribuições mensais a pelo menos 2 anos após o casamento ou união estável. Isso é a novidade da Lei 13.135 de 2015. Importantíssimo você dar uma lida nisso aí lá. Auxílio reclusão é devido a quem? Aquele contribuinte que se encontra encarcerado. Pessoa de baixa renda, nos termos lá do 201, inciso 4 da Constituição, relativo à remuneração do segurado. Então, aquela pessoa é devido nas mesmas condições que a pensão por morte. Tá? O segurado recluso que contribua não faz jus ao auxílio doença e aposentadoria por dependente, mas ele pode optar pelo benefício mais vantajoso. Quando é que o beneficiário pelo auxílio não vai receber? Nos casos de fuga do presídio, quando privado da liberdade passar a receber algum auxílio doença ou quando ele for posto em liberdade. Aí acaba. O auxílio reclusão com a morte, ele se encerra? Encerra. Aí, nesse caso, ele vai dar entrada no pedido por pensão por morte. Ok? Meus amigos, muito obrigado. Essas são as nossas breves palavras sobre os benefícios previdenciários. Fiquem atentos, deem uma boa lida na doutrina, leiam a lei seca e vamos até o próximo capítulo
com vocês. Um forte abraço.